Se você é motorista por aplicativos e está reclamando do movimento fraco, eu tenho algo a dizer que talvez você não queira ouvir. Talvez o problema não seja falta de passageiros. Talvez, e só talvez, o problema seja excesso de motoristas. Esta é a parte que ninguém discute, porque sempre que o movimento cai, a reação é a mesma. O aplicativo piorou, a tarifa despencou. Eu acho que a Uber está contra os motoristas. Mas e se a explicação for mais simples e mexer na ferida? E se estivermos diante de um mercado cada vez mais saturado, onde não para de crescer a quantidade de motoristas disputando as mesmas corridas? Hoje a análise é fria, sem passar pano, sem vitimismo. Porque enquanto você só atribuir a responsabilidade ao aplicativo, vai ignorar um fator determinante e que ajuda a Uber, por exemplo, a esmagar cada vez mais o seu ganho. Eu estou falando da concorrência entre motoristas. Primeiro é preciso ter em mente que há períodos de maior e menor consumo, de maior e menor utilização de serviços ao longo do ano. Nós já estamos habituados a, em janeiro, ter uma queda drástica do movimento, porque durante dezembro, no Natal e Ano Novo, as pessoas se esbaldaram nos gastos com compras, com festas. E aí, escolas, faculdades de férias, funcionalismo público também impactam diretamente, não só na quantidade de corridas por aplicativos, como também no movimento das lojas, que o digam os shopping centers. Essa queda no movimento, de maneira geral, se verifica também depois do carnaval, que as pessoas gastam muito durante a festa. Por sinal, aqui em Salvador, pelo menos, o comércio promove liquidações, preços mais reduzidos, porque é uma forma de incentivar as pessoas a continuarem comprando, apesar de terem gastado bastante no período anterior. Isso acontece também nos aplicativos. Então tenha em mente que essa queda no movimento não é algo que acontece apenas com motoristas Uber e 99. É uma característica de mercado. Mas aqui está o ponto central. Se a demanda cai, por exemplo, 10%, 15%, 20% ou mais, a oferta também cai na mesma proporção? É lógico que não. Segundo fator importante para você entender essa dinâmica da queda no movimento é que você, que é motorista Uber, 99, InDrive ou de qualquer plataforma, tem uma atividade diferente de todas as demais. Por exemplo, e principalmente, se você trabalhar, você ganha. Se não trabalhar, não ganha. Diferente de um seletista, de um autônomo, de um empresário, de um funcionário público. E aí você sai para rodar, habituado a fazer uma média de ganhos naquele patamar e de repente não consegue fazer. Claro que vem a preocupação, porque não há viagens suficientes para que você possa manter aquele ritmo e às vezes fica muito mais abaixo do que você não gostaria. Mas relaxa um pouco, porque isso não está acontecendo apenas contigo, mas com todo mundo. Um exemplo, em Salvador, informações extraoficiais dão conta de que existem cerca de 60 mil motoristas que rodam regularmente por mês. Agora pense em lógica pura de mercado. Se a demanda diminui, mas a quantidade de motoristas permanece a mesma ou até aumenta, o que você acha que acontece? É lógico que a concorrência entre esses motoristas vai aumentar. Esta é uma lei básica de oferta e demanda. Mais oferta para a mesma procura significa o quê? Preço médio menor. Isso não é uma opinião do Claudião. Isso é economia básica. Mas se isso é preocupante para você, o mesmo não pode se dizer para Uber e 99. E aqui entra um ponto que pouca gente te diz. Como plataformas digitais, Uber e 99 dependem de quê? Alta oferta de motoristas, que resulta em baixo tempo de espera e, com isso, preço competitivo para o usuário e também para o motorista. E a lógica por trás disso é simples. Quanto mais carros disponíveis, menor o tempo para atender a uma solicitação de viagem. E um detalhe que todo mundo já sabe, mas é bom destacar mais uma vez, é que Uber e 99 não arcam com custos de combustível, de financiamento, de aluguel, de IPVA, de seguro, nem de manutenção. Custo zero na operação. Então vamos ser diretos. O excesso de motoristas é um problema para quem? Para Uber e 99 ou para aqueles que dependem exclusivamente dessa atividade? Quarta coisa que você precisa entender sobre essa queda na demanda, e este é um ponto muito sensível para o qual eu mais uma vez chamo a sua atenção. Se há muitos motoristas disponíveis e menos passageiros solicitando viagens, o que faz Uber e 99? Reduz o preço do serviço
para estimular o uso por parte dos usuários. E com a tarifa repassada ao usuário reduzida, o valor que o Uber e 99 repassam para o motorista também é menor. E como resultado, aquilo que a gente tem visto bastante por aí. Corridas pagando menos, mais tempo ocioso e você tendo que trabalhar mais para tentar pelo menos manter aquele faturamento e nem sempre consegue. Não raro, volta para casa nesses períodos de baixa demanda com valor menor do que vinha fazendo antes, mesmo tendo ficado mais tempo na pista. E aqui entra um erro que infelizmente muitos cometem. Motorista analisa o faturamento bruto. Eu fiz hoje R$500, eu fiz hoje R$1.000. Mas ele ignora custo por km, desgaste do veículo, tempo parado, por exemplo. Não se iluda, meu amigo. Quando o valor da corrida cai, o impacto no lucro também é menor. Quinto detalhe importante para você entender a queda no movimento em determinados períodos do ano. É que, na verdade, o movimento não desapareceu. Ele, na verdade, foi diluído. Já pensou na possibilidade de que, ao contrário do que a gente imagina, a quantidade de corridas não ter caído drasticamente, mas que talvez, e somente talvez, ela esteja sendo dividida pelo mesmo número ou até maior de motoristas. Conta básica de padeiro. Se existem 1.000 corridas e 500 motoristas, cada um vai fazer, em média, 2 corridas, certo? E se continuam as 1.000 corridas, mas ao invés de 500, agora são 800 motoristas. O que acontece? Lógico, a média de corridas para cada um vai cair. O mesmo acontece se ao invés de 1.000 corridas, serem, por exemplo, 800 corridas, mas manteve-se aquele número de 500 motoristas. O que é que acontece, mais uma vez? A concorrência entre eles aumenta e eles vão fazer, cada um, menos viagens. A conclusão é simples, meu amigo. O problema deixa de ser a falta de corridas, e sim o excesso de motoristas nas ruas. Enquanto motoristas continuarem entrando no sistema sem fazer planejamento, e enquanto a maioria depender exclusivamente de Uber e 99, sabe o que é que vai acontecer? A tendência natural é maior concorrência, menor poder de negociação, redução progressiva dos ganhos médios. Isso aqui não é uma opinião do Claudião, isso é a lógica. É o modelo de negócio de Uber e 99, que funciona dessa forma. E não adianta transferir a responsabilidade para as plataformas. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que analisar o mercado, você tem que ter estratégia e buscar alternativas. É isso que eu tenho dito há muito tempo. Não dependa de uma única fonte de renda. Eu falo para você que é motorista por aplicativos, mas isso é ensinado por grandes mestres de economia para todos os segmentos. Nunca deve se depender de apenas uma fonte de renda. E por último, mas não menos importante, a mudança que você espera depende exclusivamente de você. Não jogue nos ombros dos outros, seja de uma empresa ou de uma pessoa, o resultado, a felicidade, a prosperidade que você quer. Se você não fizer a sua parte, ninguém vai fazer por você. Mas eu quero te ajudar. No primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link para uma ferramenta que me ajudou a mudar a perspectiva de negócio há muito tempo e que com certeza vai ser útil para você também. Vai na Play Store e procura por Roda Lucro. Essa é a ferramenta que o Claudião utiliza há muito tempo. Seja para calcular viagens particulares, seja para planejamento futuro, seja para o registro diário que me ajuda a enxergar aquilo que eu estou fazendo e, consequentemente, saber onde eu posso cortar gastos e onde eu posso investir mais para potencializar o meu resultado. É uma ferramenta extraordinária que eu já utilizo há muito tempo e eu recomendo que você utilize também. Na Play Store, pesquisa por Roda Lucro. E se você utiliza iPhone, usa a versão web www.rodalucro.com.br. Consegui ajudar você com as informações do vídeo de hoje? Eu espero que sim. Se eu alcancei esse objetivo, eu te peço que você dê o like e também compartilhe o link com os seus colegas. Por hoje, a gente fica por aqui. Um abraço e até o próximo encontro. Fui!